que finalizam o livro dos médiuns. Tem ainda 2 ou 3 capítulos para ler cada um, né, por si, e eu estou até impressionado como esses capítulos, eles falam muita coisa semelhante aos da Sueli, né? Então, vamos lá. O primeiro livro 7 é Contradições e Mistificações, né? Como é que isso funciona na casa espírita e com os médiuns dos espíritos. Então, as contradições podem ser de 2 tipos, dos homens ou dos espíritos. O que é contradição? Você fala uma coisa e depois você fala outra coisa diferente do que você tinha falado anteriormente, né? Então, isso pode ser pelos homens, né? Quando não souber interpretar a comunicação, porque de repente a comunicação chegou e ele não conseguiu entender exatamente, passar uma informação errada. E ele pode ser a contradição dos espíritos, né? Olha, quando dizem alguma coisa, olha ao contrário. É como espíritos pouco evoluídos, pois nem sempre suas ideias são firmes por vezes serem enganados. E na verdade eu vou fazer a maior parte das perguntas na minha própria palestra, mas exatamente como é que funciona, porque assim, vamos supor que você... Você não pode, amigo, você tem que responder as perguntas. A palestra é sua. Não. Quem vai responder se você vai perguntar? Tem que perguntar para o chefe. Então, é assim. Eu tinha que ter Deixa eu dar a bola. Então, o espírito pode, se for um espírito zombeteiro, um espírito pouco evoluído, ele pode dar uma mensagem errada de propósito, né? E o médium ali, e assim, ele pode também querer dizer uma coisa, mas ele não consegue dizer aquela coisa de uma forma clara e se confunde para dizer depois a mesma coisa. E aí, se coincidentemente ele está na mão de um médium também não tão evoluído, aí é atrapalhada não criou no Então, mas a minha pergunta é... Mas aqui a gente está falando de coisas tranquilas, né? Ninguém vai passar uma mensagem aqui de uma catástrofe ou de alguma coisa assim, né? Então são coisas que acontecem, são comuns de acontecer, né? Um espírito pouco evoluído, ele pode trazer uma informação que ele tem naquele momento, depois ele vai aprender, ele vai crescer assim como a gente e vai mudar de ideia, né? E o médium é a mesma coisa. O médium às vezes pode estar interpretando aquilo de uma forma... e quando ele fizer a reforma íntima, quando ele crescer, quando ele se evoluir espiritualmente, ele também vai conseguir. A gente não falou isso do livro agora? Sim. A gente lê num outro momento, a gente vê coisas que a gente não via antes. Né? Então, mas um espírito pouco evoluído, você pode entender que tem ali uma limitação da evolução dele para ele passar a mensagem, né? Mas ele fala também de espíritos zombeteiros. Mas aí... a gente sabe que tem uma proteção espiritual aqui. Sim, mas pode acontecer uma comunicação de um zombeteiro aqui numa casa espírita séria? Só se for em dia de desobsessão, que a gente dá essa abertura para outros espíritos acessarem. Senão não, o ambiente é realmente... Assim como a gente já viu, né, em outros lugares, eles fecham, né, o acesso, não tem acesso. Só em dias de desobsessão que esse acesso é liberado para alguns, né, se recolhe, mas mesmo assim o portão não abre. Por isso que eu acho que é muito importante a gente frisar esse negócio do local, né, Valéria? Porque tem muita gente que eu escuto, pessoas que eu conheço, que falam, eu vou fazer uma reunião espírita na minha casa. Fala, nossa, não faz, colega, vai tomar café, comer pizza na sua casa, qualquer coisa, mas isso não. Então tem algumas pessoas, isso é importante, porque a pessoa acha que, eu sou médico, eu posso receber um espírito. Eu sou médico desenvolvido. Durante o meu evangelho, lá em casa, eu vou receber um espírito, vou dar uma então aí é aí que acontece que progresso, entendeu? Na casa espírita é muito difícil. Continuando, nas mensagens dos bons espíritos são apenas aparentes as contradições, pois o conteúdo sempre é o mesmo, né? Ele pode até se confundir, ou o médium se confundir na hora de passar a mensagem, mas o conteúdo, a coisa moral é o que é mais importante, né? Quando acontece a contradição, nesse sentido, geralmente é por meio ambiente que segurou a resposta. E aí tem a questão das vibrações, baixar a vibração da casa, dar uma interferência na comunicação. É isso? Se aquele dia tem muita gente desequilibrada no trabalho, ou se eu tenho só um médico ou 2 com problema, tudo isso interfere. O meio interfere muito na comunicação. O segundo motivo é quando a comunicação foi insuficiente. E aí também é porque acabou a bateria da comunicação
comunicação e não passou Eu inteiro? vou te dar um exemplo prático. A gente teve uma comunicação, agora eu já não vou lembrar mais com quem que foi, mas teve uma confusão aí, umas 3 semanas, uma semana, não sei, né? É assim, não, ele falou que tinha que ser assim. Isso. Não foi alguma coisa assim? Eu tô olhando para ele porque era que passou os e-mails para mim, mas na verdade eu não lembro aonde é que foi o problema. E aí, assim, não é, né? Passou-se a comunicação rapidamente, então foi insuficiente. E quem recebeu a comunicação também na hora não se ateve, né? Porque se a gente ficar perguntando, o espírito vai esclarecer. Mas se a gente também não perguntar, ele vai falar. Ninguém perguntou nada, tá tudo certo, né? Então, assim, ele falou rápido, a pessoa não questionou e ele é exatamente igual a gente. Às vezes a gente não fala uma coisa para outra pessoa e acha que a pessoa entendeu, tá tudo bem. Principalmente na escrita, né? Principalmente na escrita. Porque quando você liga para a pessoa, o tom de voz você já sabe do que a pessoa está falando. Quando você escreve um mensagem para ela, você não consegue perceber se ela está te dando uma bronca, se ela está brincando com você. Não sei como é o RS, aquelas bobagens lá, mas no fundo não é isso que acontece. Então, aí tem mais 2 itens, né? Quando falta a comparação das coisas espirituais com o nosso mundo. E eu imagino, né? Que às vezes eles querem passar uma informação, não tem nada para comparar aqui, a gente não vai aprender, não vai entender mesmo, né? Isso é comum também acontecer. É comum porque tem coisa que a gente não sabe do que eles estão falando. Eles falam muito de alguns equipamentos que não existem ainda na Terra, né? E a gente não tem como saber. Agora é muito mais fácil. A gente teve aí nos últimos 10 anos, todo mundo sabe, né? Essa última década foi de uma evolução tecnológica muito grande. Então a gente tem muito mais coisa agora do que há 10 anos atrás. Mas quando eu comecei a estudar, eles falavam de comunicação devia ser celular, ou sei lá, qualquer coisa próxima disso, que eu não conseguia conceber essa ideia. Porque o máximo que tinha naquela época era orelhão, lá na porta da federação, para me ligar e falar, eu tô saindo, já vou para, entendeu? Não tinha outro tipo de comunicação. Então, assim, como que era difícil para a gente conceber as ideias. Então, ainda existem coisas que a gente não entende o que eles querem dizer. Naquela palestra que teve, eles mostrando a casa espírita, eles falaram sobre algumas coisas que a gente ainda não entende, né? Aqueles aparelhos. E aquele negócio do livro, né? No livro os nomes estão escritos. Então, eles fazem um tipo de atividade num equipamento, né? O equipamento capta o nome da pessoa, as energias e a gente não consegue conceber como é que é isso, que equipamento é esse, né? Pode ser que daqui a pouco vai ter por aí, mas por enquanto a gente tá. Ainda falta mais um item, que é quando o espírito utiliza formas diferentes de transmitir a mesma mensagem conforme o nível de evolução da gente, né? Então, se ele for dar a comunicação numa casa onde tem um estudo muito grande, ele pode falar de uma forma, mas se ele for falar para, sei lá, numa casa onde o estudo ainda não existe muita evolução, ele tem que falar de outro para entender. É mais ou menos um paralelo quando você vai falar com um adulto, quando você vai explicar uma coisa para uma criança. Vamos lá. Tem uma contradição, como distinguir qual é a verdadeira, né? Então eu imaginei aí a questão de repente receber 2 mensagens, né? E uma fala uma coisa, a outra fala outra. De repente em 2 dias diferentes, não sei, uma contradição, né? E aí a resposta, por meio do estudo e avaliação cuidadosa das comunicações. A verdadeira resposta é a que satisfaz a razão e o coração. Ou seja, que tem lógica, coloca sempre o homem no caminho do bem. Que é a questão moral, né? Aquela que tiver a moral dentro do que a gente espera que seja o correto, é a verdadeira, não é isso? Basicamente não é isso. Se nenhuma das 2 tiver, descarta logo. Porque tem que ter um fundo moral, tem que ter algo a acrescentar. Se não tiver, não. Tá. Aí vem as mistificações, né? É querer enganar, iludir ou burlar. Vem através da comunicação do espírito que tenta passar por quem não é ou apresenta teorias falhas. Pode acontecer pelo médium ou pelo espírito, né? E aí tem a questão do espírito zombeteiro, ou de repente do médium, não tem a questão da fascinação nesse caso também? Ainda não. Ó, místico, você vê que mistificação vem de místico, né? Místico é a pessoa que acredita em qualquer coisa, né? Porque o místico, ele acredita em tudo. Ah, eu sou místico. Né? A folha caiu do lado direito da planta, tem um significado, né? Tem essas coisas, não tem? Então, assim, é isso aí, a gente se deixar levar por tudo. Sabe a pessoa deslumbrada? Nossa, que legal. Sem prestar atenção, sem fazer
fazer julgamento da moral. É isso aí, aqui é basicamente isso, é o encantado, assim, sabe? Que tudo é muito legal para ele. Nossa, é do meu pai mesmo, né? Parece que não é, assim, tudo certo. Então, assim, tanto pode, a mistificação pode ser do espírito, como também pode ser do médium, né? Tem muito médium que... Então, na verdade, no slide anterior, eu acho que ele cabe muito, né? É sempre o estudo aprofundado do que foi passado lá, né? É o filtro. Aí, como identificar, né? É simples. O importante não é quem é o espírito, mas o conteúdo moral. Não importa se é um espírito, teoricamente seria alguém importante, ou então que ele está dando nome e sobrenome, mas alguém que de repente se identifica com o nome, mas passa uma informação que vale para todos, né? Então é muito mais importante essa questão. E aquilo que você falou é que sempre vai ser, né? Que a gente tem que se policiar com a questão da vaidade, do orgulho e do egoísmo, principalmente aqui dentro. Fora também, né? Mas dentro de uma casa espírita é inadmissível você ter vaidade, você ter melindre, né? É uma coisa que não dá para trabalhar com isso dentro de uma casa espírita, né? Mas eu acho que até é comum, não é? Na maioria das casas isso deve acontecer. Porque todo mundo é humano. Todo mundo quer um degrau para subir, um palanque para falar. Então, e tem essa frase que eu gostei muito, né? Que o papel dos espíritos não é o de nos esclarecer sobre as coisas desse mundo, mas sim nos guiar com segurança do que pode ser útil para o outro. Mesmo porque eles não dão para esclarecer sobre tudo, porque não é tudo ainda que a gente conhece. Então eles também não podem abrir, né, demais. Mas eles podem nos conduzir de uma forma mais tranquila. Né? Porque tem muita questão da curiosidade, né? Eu queria saber tal coisa, mas o que importa mesmo é se aquela mensagem vale para todo mundo. Até eu acho que nas psicografias, quando tem, se tivesse que fazer uma seleção, essas aí seriam as que seriam lidas, né? E eu acho que mesmo de lá para cá, eu acho que tem uma seleção também assim. Isso vai valer para todo mundo? Então você tem permissão? Imagino que é isso, né? Se eu não tenho média suficiente, vai passar aquelas que são mais abrangentes. Não são tão direcionadas. Existem alguns livros de mensagem que são de pessoas que tiveram um renome aqui, né? E que apresentam o nome. Adoro essa pergunta. Isso é muito mais porque as pessoas que estão ali lendo precisam ter esse nome para se guiar, porque senão... Porque essa mensagem é a mesma, muitas vezes eles vêm falando as mesmas coisas que qualquer outra mensagem, você põe um nome lá, né, bombástico. Assim. Meu direcionamento é sempre o seguinte: será que esse espírito vai ficar a vida inteira na espiritualidade mandando mensagem? Será que não tem mais nada para fazer, né? Então assim, não é possível. Né? Então, às vezes eu acho que usa nome para que as pessoas possam ler. Isso aí, é para chamar atenção. Mas não é aquele espírito. Claro que não. Porque você vê médios de psicopicturas, né? Que fazem aqueles quadros maravilhosos e tal. Quem assina aqueles quadros? Invariavelmente. Van Gogh, Picasso, Renoir, né? Então se tem florzinha e Renoir, a gente até sabe, né? Então assim, poxa vida, será que Picasso, Van Gogh e Renoir não vão encarnar, não vão fazer mais nada, vão ficar lá só pintando? Será que eles já tinham atingido essa evolução toda? A gente sabe que não. Leia a biografia desses caras. A maioria bebia muito, não tinha sucesso financeiro nenhum, né? Morriam sem um tostão no bolso, deixavam aquele monte de quadro lá pro senhorio da casa onde eles moravam, a maioria das biografias deles. Então assim, esse cara não tá fazendo mais nada de lá pra cá, nada, né? Agora, tem espíritos que precisam continuar trabalhando para fazer com que as coisas aconteçam, para que as pessoas acreditem e usam esses nomes, porque são nomes que reconhecidos, né? Assim é a poesia. Mas tudo isso por conta da evolução que nós estamos. Se a gente tivesse uma evolução melhor, não precisaria disso. Enquanto a gente preferir comprar um Nike e pagar 10 vezes mais do que comprar um outro numa marca nacional ou um sem marca, eles vão continuar usando o nome, né, de Van Gogh, Renoir e tal. Porque a gente quer isso, a gente quer nome. A gente quer achar que aquilo está vindo de alguém, né? Agora está muito na moda Madre Teresa, a outra o próprio Chico. O Chico, então, tudo é o Chico. Tem muita coisa que eu leio ali que eu não me lembro de estar nas obras do Chico, mas assim, quem sou eu para falar que não, né?
tudo bem, a gente, né, entende. Então, não é bem assim. Isso a gente até reconhece, né? Assim, o jeito que a pessoa se colocar. Então, mas são espíritos que são pupilos, vamos dizer assim, que estudaram muito aquela obra, que conhecem. Será que não é, por exemplo, o espírito está lá, está fazendo outra coisa, vai falar, escreve isso daí, escreve isso, ó, vai lá e fala com ele. Então, são espíritos que trabalham juntos, entendeu? Que têm uma afinidade qualquer, tem um transmissor, né? Na verdade. Porque aqui também, esses grandes nomes também tinham pessoas que, inspiradas neles, começavam a escrever ou a pintar e seguiam a mesma linha, certo? É isso que acontece com os espíritos, não tem mudança, né? Agora, não dá pra gente acreditar que esses caras estão lá, não vão fazer mais nada, né? Por que a gente tem que ficar indo e voltando e eles não? Pinta um pouquinho melhor, minha amiga, e assina como Noemi, de repente cola. Melhor. Então vamos lá, pessoal. Continuando, né? Aí a gente cai para o capítulo 20. Na verdade, os 3 capítulos são bem extensos, mas ele tem um tempo curto. Poderia falar sobre esses 3 capítulos 6 horas, né? Com certeza. Mas vamos resumir, né? Aí cai no charlatanismo e na prestidigitação, não é difícil de falar. Deve ser digitar rápido, né? Provável. Eu precisava do inglês. Precisava ser assim. Então, aí, essa questão cai muito nos métodos interesseiros, né? Que Então, são você aqueles vê métodos como que cobram. mudou? O anterior era o quê? Eram médiuns ou espíritos pouco evoluídos. Aqui já é outra coisa. Já tem uma coisa de maldade. Isso, já virou pro lado moral aqui, né? Então, assim, ele pode até ser muito inteligente, muito mais evoluído que o outro de lá. Porque o outro é baixo conhecimento, né? Aqui não. Aqui eu tenho uma pitadinha de uma poçãozinha. Então, aí a gente cai nessa questão do charlatanismo e médios interesseiros, né? Que são aqueles que geralmente cobram, e a gente sabe que o que é dado de graça tem que ser dado também, né? Que não pode ter esse tipo de coisa. Eu lembro que quando alguém comunica comigo sobre alguma casa espírita, alguma coisa, né? E questiona, será que é sério? Quem sou eu para saber se uma casa espírita é séria, né? Mas o que me vem na cabeça é cobrado? Se não for cobrado, já é um grande passo de ser sério, né? E aí esses tipos de médiums que começam a cobrar e tudo mais, eles são geralmente o que atrai espíritos zombeteiros, que ali tem uma energia que vai poder estar trabalhando nessa questão, né? Olha lá, vale lembrar que toda a faculdade mediúnica pode ser tirada do médium de um momento para o outro. Quer dizer, se você começar ou a cobrar, ou então a se sentir orgulhoso demais, ou vaidoso demais, né, isso pode ser tirado de você muito facilmente. Só que aí o médium pode continuar usando, né, dizendo que ainda é mediunicamente, e aí ele passa da mistificação lá para fraude, né? Tipo o Ghost, lembra do filme? Não tinha aquela cobrada e tal. Então, assim, num primeiro momento existia mediunidade, só que por conta da baixa moral do médium, os bons vão se afastando e quem vem são aqueles que querem a confusão mesmo. A mediunidade pode ser cessada e o médium desesperado pode continuar dizendo que está recebendo mediunicamente, mas é coisa branca, aí é completamente frágil, né? E então ele fala também sobre os médiuns de efeito físico, né? Que hoje em dia é tão raro da gente ver em qualquer lugar, né? Mas eles questionam, os médiuns de efeitos físicos, eles não devem ser confundidos com charlatães, porque, assim, o médium de efeito físico é aquele que geralmente libera o ectoplasma e forma ali a figura, né? Isso é muito raro de ver hoje em dia, mas era o mais fácil de imitar e de burlar, né? Então, eu até vou mostrar umas fotos aí que eu peguei. Isso era muito comum na década de 60, esses trabalhos, né? E um dia a coisa começou a virar meio que circo mesmo. E o Emmanuel se materializou um dia e falou: ó, acabou, não vai ter mais, agora é só livro, né? E a partir dali suportou radicalmente. Do que eu sei hoje, tem um centro que é sério no Rio de Janeiro, que trabalha com materialização, mas eles fazem operação mesmo nas pessoas, né? Então eles só aceitam pessoas desenganadas, acho que é 20 ou 25 por vez, e eles trabalham lá e fazem essas cirurgias materializadas. Mas tem uma série de exigências, né, para ter uma materialização. Não pode ter luz, a pessoa não pode ter comido
comido carne, tomado café, tem que ter o pensamento elevado o tempo todo, que é muito difícil, né? Tanto que para trabalhar nesses lugares, eles acabam fazendo essas comunidades afastadas, né? Eles vivem naqueles locais, só se alimentam daquela forma, tal, justamente para não ter o convívio, né? Então, no caso desse centro do Rio de Janeiro, realmente é nas montanhas. É bem grande, mas é nas montanhas. Os caras ficam lá, eles vivem lá, eles não saem de lá, eles têm uma vida noturna, uma balada. Sai de lá e vai pra balada. Não vai. Então, aí eu trouxe aqui algumas fotos, né? Dematerialização. Porque eu tentei procurar fotos de fraude, mas não tem, né? Então eu trouxe da materialização. Aí, até fica a questão, né? Alguém acha que essas fotos são verdadeiras ou são falsas? Que poderia ser falsa, né? Até estou pegando da internet, quem é que garante? Né? Na verdade, o que me mostrou que essas fotos são verdadeiras e que realmente é real, que não é uma falsa, é uma fraude, e tá nela o Chico e o Peixotinho, que a gente sabe que são pessoas de uma seriedade, de um caráter ilibado, né? E, inclusive inclusive o Peixotinho ele foi o maior médium de efeitos físicos que teve. E morreu também extremamente pobre, sempre foi. Tem até a história muito engraçada dele que ele era louco por carro, maluco por carro, porque ele queria ter carro, que eu vi sobre a vida dele. E aí ele tratava as pessoas pela materialização, né? E uma vez ele tratou um senhor, um fazendeiro, ele curou lá, ou o senhor, a mulher dele, não me lembro agora. E o homem veio lá com um Fusca para ele, né? E ele adorava carro, ele nunca teve possibilidade de comprar um carro, ele falou, não posso aceitar, e não pegou o carro, né? Daí a gente vê a seriedade realmente do... E ele sofreu uma asma violenta, ele morreu de asma muito cedo, né? Mas na hora que ele estava morrendo, ele ainda atendeu uma pessoa, quer dizer, era uma pessoa realmente iluminada. Então, está mais do que claro que essas fotos são reais, né? Porque o Chico não ia se propor a participar do embuste, né? E daí também o espírito materializado, né? Ao lado do Chico e de uma outra senhora. Isso aí aconteceu na década de 60, essas fotos existem porque tinha uma realidade na década de 60. E eles foram lá fazer uma reportagem sobre isso, né? Tiveram a permissão e eles fotografaram tudo E o Chico sempre permitiu estudos científicos e sobre a atividade dele, ele nunca se negou. Mas a matéria que saiu depois na revista foi uma matéria sensacionalista, colocando em dúvida e tudo mais, aí o Emmanuel apareceu e falou, acabou, né? Não mais. Então, a partir dali, hoje realmente é muito raro. É muito interessante, mas é aquela coisa, é a curiosidade, né? Eu não preciso ver um espírito materializado para acreditar que ele existe. Até tem uma história de um dos repórteres que foi fazer essa matéria, ele foi absolutamente descrente, assim, ele foi realmente para falar contra, né? E durante uma das sessões, a filha dele que tinha desencarnado pequena se materializou e sentou no colo dele. Então o homem, a partir dali, virou um crente absurdo, né? Porque a minha filha, né, deve ser uma coisa muito emocionante. Mas é desnecessário, justamente por isso que o Emmanuel cortou a parada, né? Mas a gente vê que é muito fácil, né, ter uma mistura, ter uma fraude nisso, né? Se a pessoa colocar um avental branco ali e fizer, inclusive tem uma das médiuns, que eu não lembro agora o nome dela, ela participava dessas sessões também. O Emmanuel cortou, mas ela continuou, não cobrava, mas ela continuou por conta fazendo as sessões pelo orgulho do reconhecimento. E ela se fantasiava depois. E essa mulher foi presa, né? Porque pegaram uma fantasia. Então, eu acho que até por isso que o Emmanuel cortou, para não colocar em dúvida, né, a questão moral da doutrina mesmo, né? Eu acho que a gente passou dessa fase, nós estamos vendo uma evolução diferente. Eu queria falar aqui, lembra de um dia que a gente falou muito sobre ectoplasma? Acho que foi na sua palestra. E aí até a Sandra colocou assim, eu li que a gente tem um desgaste, ou se a gente não usar, ele vai ficar armazenado e tal. Bom, eu fui atrás, né, de algumas... da doença, né? Então, fui atrás de algumas coisas a respeito lá na federação. E a resposta que eu tive da espiritualidade é a seguinte, o que nós conhecemos como ectoplasma não é exatamente a mesma coisa que eles trabalham, né? Então, assim, o ectoplasma deles é uma parte desse ectoplasma que a gente conhece,
manipulada. Então, assim, não é exatamente isso. E que não existe problema nenhum para um médium que poderia estar trabalhando em efeito físico que ele não trabalha mais, não tem a ligação. Se esse médium tiver problema de acúmulo desse tipo de ectoplasma, não é por conta dele não estar trabalhando, sim, de novo, porque ele teria uma pré-existência e teria esse problema de qualquer outra forma, entendeu? Não é porque ele não está trabalhando espiritualmente. Então eu fui atrás, né? Porque eu falei, a gente precisa trazer a resposta. Sim, e até é interessante porque naquele CD, eu passei um CD para a Valéria de palestra, depois ela empresta aí para quem quiser também. E é de um senhor que trabalha nesse centro do Rio, né? Eu ouvi a palestra, eu achei interessante que ele fala que é o seguinte, que durante um processo de materialização, o médium chega a perder até 2/3 da massa dele durante o processo. Então, ele falou que ele teve a permissão de entrar, porque eles ficam numa cabine, eles não ficam abertos ali e todo mundo está vendo. Então, só sai o ectoplasma e forma o espírito, né? Então, ele falou que ele teve a permissão de entrar na cabine e o médium estava 1/3 do tamanho dele, né? De toda a energia que ele desprendeu ali. E ele chegou a transpirar muito, às vezes molhar toda a roupa, de desgaste. É uma coisa, e tem a questão da luz, se acenderem uma luz, o médium pode até morrer, porque eu não sei exatamente, mas ele fala lá que o médium pode até morrer. Então, é uma coisa meio que arriscada, né? Tem que ter um propósito, né? Exatamente. Aí cai no último capítulo, que não é o último, que depois tem outros, né? Mas que a gente vai ler cada um por si, que é reuniões e sociedades espíritas. Então, tem 3 tipos de reuniões, né? As reuniões frívolas, que são daquelas pessoas que querem se divertir com adivinhações ou curiosidades. Está curioso se eu escrevi errado, mas é curiosidade sobre os fenômenos. Atrai espíritos levianos que se manifestam. Aí é a questão eu imagino, da tábua lá de Ouija, né? Da brincadeira do copo, é isso aí, não é, Valéria? Esse tipo de reunião, que aí faz em casa, né? Totalmente desrecomendado. Tem as reuniões experimentais, que tem por objetivo principal a produção de manifestações físicas, que também são mais curiosas que instrutivas, né? Com exceção de algumas áreas, como é esse caso do Rio de Janeiro, que é um centro sério. Mas também é aquela coisa, vamos tentar fazer uma mesa levantada, vamos tentar fazer alguém levitar. Pura curiosidade. E ele atrai espíritos que querem participar desse tipo de reunião e desse tipo de brincadeira, né? Mas nunca é com uma moral elevada. E aí tem finalmente